Olá, seguindo com o nosso projeto aqui em Django, o último vídeo a gente chegou até aqui, né? A gente criou nossa URL do nosso carrinho. Primeiro, precisamos modificar aqui, porque aqui é uma tabela, né? Então, vamos fazer o seguinte. Então, aqui aonde a gente criou os nossos títulos, aqui na table, vamos colocar uma classe, né? Para puxar aí a nossa table, que é aí a classe do Bootstrap. Então, retornando, já temos aí. O que a gente precisa fazer agora é trazer os nossos itens, né? Então, para isso daí, vamos aqui na nossa view. Aqui a gente tem a nossa URL e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente tem que pegar os nossos produtos, né? Para isso aí, a gente já tem quase pronto aqui. Eu vou pegar isto aqui, a função, vamos retornar aqui, opa, aqui embaixo. Vou fazer o seguinte, Ctrl o V. Vai ser isso aqui mesmo, a gente já aprendeu a fazer isso tudo aqui. Então, aqui então eu preciso pegar o ID do meu carrinho e bater com o produto. Então, isto aqui pode sair, vou deixar desta forma. Então, o ID do carrinho vai ser igual self, isto mesmo, vai ser o ponto get, vai pegar o ID, sim, não, a gente faça a verificação, se o ID do carrinho, então vai retornar para a gente o que? A gente não precisa do object, a gente precisa simplesmente fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o carrinho do ID, então vou passar ele aqui, Ctrl o V, ele vai ser igual o nosso objet get, vai pegar o ID do carro, isto mesmo. Aqui agora, caso contrário, eu tenho que fazer o seguinte, vamos dizer que vamos indentar o código e vamos dizer que else, se não tiver, a gente precisa dizer que o nosso carro, vamos fazer o seguinte, carro então vai receber none. Tendo setado ele como none, a gente precisa de um context. Então, context vai ser o que? Vamos abrir aqui, entre aspas simples, eu vou colocar carro mesmo. Pode deixar desta forma, que vai receber o nosso carro. Bom, tendo isso aí, a gente precisa fazer um return, né? Um return de que? Do nosso context. Isso aí, bacana, perfeito. Agora a gente tem que fazer um loop, né? Nos produtos do nosso carrinho. Vamos aqui então no nosso carro. Então na nossa tbody, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer um loop, né? Então já vamos fazer logo aqui, que aí ele já sai de mão. Então, para isso aí, vamos fazer o seguinte, for, então, for in, como é os produtos do carrinho, eu preciso fazer um loop nele, eu vou colocar assim, então, carrinho P, então, de carrinho e o produto que tiver lá, in o que? Carro, né? Isto, ponto, carro, produto, underscore 7.all, que eu quero tudo, né? Bom, bacana aí, já vamos fechar esse loop aqui, então Ctrl o C, vou abaixo e Ctrl V, e aqui vai ser simplesmente and for. Está aí, aqui dentro agora vamos fazer o que? Eu preciso de criar aqui, podemos criar, vamos fazer o seguinte, aqui dentro eu vou colocar uma tr, dentro dessa tr eu vou colocar uma td. Dentro da TD, vamos fazer o seguinte, a gente precisa fazer um negócio aqui. A gente precisa, então, fazer um for loop. Loop em que? No nosso counter. A gente já fez isto em vídeos anteriores, então não vou explicar isso aqui. Ctrl o C. A gente vai trazer o que? Então, qual é o nosso objeto? CP, né? Então, CP agora vai receber o que? O produto, não é isso? Então, produto ponto o título, não é isso? Vamos verificar se isso aí já funciona. Então,
vou rodar aqui. Ele deu um erro. Que carro? Referenced before a segment. Fechamos, abrimos, sim, fizemos aqui o loop. Então, aqui tá certo. Deixa eu só ver aqui a mensagem. Tá dizendo unbound local erro. Local erro. Então tá dizendo local variable carro referenced before accent. Com certeza carro aqui, tá vendo aqui? Meu carro tá vindo da nossa URL. Ele não tá reconhecendo. Com certeza erro de digitação. Vamos ver aqui. Então a gente pegou o contexto, pegamos aqui a variável, atribuímos a do carro, if carro. Ah, tá. Aqui é simplesmente o objeto retornando. Aí, agora sim, perfeito, bacana. Então agora é simplesmente fazer para todos. Então vou fazer isso aqui, opa, contra o VV. Então a gente precisa de que aqui? A gente precisa, né, do título. Agora o nosso objeto está se referindo ele e não o produto aqui. Então o nosso objeto aqui vai receber o que? Avaliação. Depois da avaliação a gente tem o nosso a quantidade. Depois da quantidade a gente tem a nossa o nosso subtotal, não é isto? Bom, posso apagar isto aqui. Vou aproximar aqui isto. Vamos verificar. Então já temos aí. Então a ação aqui pode ser um bootstrap, né? Tá trazendo a nossa calça, babá. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Aqui então, tr, para a gente poder estilizar os nossos, ou seja, td. Aqui dentro, então vamos estilizar. Então vai ser um href. Vou deixar por enquanto vazia. Já vamos colocar uma classe. Então class, para a gente pegar do bootstrap. Eu vou colocar um btn. Vai ser um btn traço o que poderia ser small, mas eu vou colocar aqui, por exemplo, success. Bom, aqui então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar um sinal de mais, que é para poder adicionar os nossos produtos, né? Depois a gente pode diminuir, que é do carrinho, tirar, né? Então este aqui pode ser só assim, um menos, e este aqui pode ser o que? Um sinal de X assim para poder deletar. Só que aqui como aqui eu vou colocar amarelo, então vou colocar earning desta forma, e aqui como é deletar vai ser danger. Vamos verificar. Então ficou bacana aí, né? Então a gente adiciona, tira do carrinho e deleta do carrinho. Então tá bacana. Vamos retornar aqui para home. O que a gente não tem no nosso carrinho? A gente não tem calça, telefone, camiseta. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. O relógio a gente tem, só pra gente ver. Relógio não. Então vamos adicionar ele para ver como vai ficar. Então comprar. Se eu vim aqui no carrinho, já tem um relógio aqui pra gente. Então tá funcionando perfeitamente. Bom, bacana. Podemos pôr o total aqui já de uma vez também, né? Já que a gente já tá mexendo aqui, bora lá fazer isso aí. Então agora é quase uma sequência. Vamos fazer o seguinte. Então depois que ele faz o end for aqui, vou colocar mais uma tr. Então põe aí uma tr. Dentro dessa tr eu vou colocar uma th. E dentro dessa th, vamos fazer o seguinte, ou seja, aqui eu vou dar um Ctrl Z, vamos simplesmente estilizar aqui. Eu vou colocar aqui um call span desta forma. Eu vou colocar como lá, eu acho que tá 4 colunas, né? Aqui na nossa tabela, cadê? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4.
ela pode ficar aqui, porque ficar aqui fica ruim. Então vamos pôr 4 para ela ficar aí logo abaixo. Vamos fazer o seguinte, a class, vamos colocar, o que? Vamos pôr text, né? Então text, vou querer lá na direita, não é isso? Bom, e o que, que a gente quer lá na direita? Eu vou colocar assim, total pagar. Ou do carrinho, né? Total carrinho. Pronto aí. Agora a gente também precisa trazer o valor, né? Então já vou dar um Ctrl o C, simplesmente aqui. Eu vou dar um Ctrl V. Eu não preciso disso tudo aqui, né? Então simplesmente eu vou colocar aqui desta forma a nossa moeda. Então pode ser desta forma. E aqui um ponto para ficar mais bacana ali. E aqui a gente simplesmente chamamos, né? Então como é entre duplas chaves, não é isto? Então carro ponto que o total desta forma aí. Vamos verificar. Então se eu retornar, está aí carrinho total. O que a gente pode fazer também é o seguinte, vamos vir aqui, vamos no nosso, aqui na nossa barra. Isso aqui, eu recebi e-mail pedindo aqui para deixar ela mais espaçosa aqui. É muito simples, aqui é estilização, tá pessoal? Então vou fechar aqui, vamos lá, já que eu lembrei, aqui na nossa base a gente pode fazer o seguinte. Aqui tá os nossos links, né? Então vou dar um Ctrl X e vou fazer o seguinte, a gente pode colocar aqui uma container e dar um Ctrl V aqui. Isso daqui eu vou puxar mais acima para ficar legal aqui. Bom, bacana. Vamos verificar. Agora ela fica aí bacana. Só que pode fazer o seguinte, ela tá muito lá em cima, então MT é igual, vamos pôr uns 3. Vamos verificar o que eu fiz de errado. Cadê? Contém, né? MT-3, que é a margem do topo, não é isso? Não entendi porque mudou, tá? Porque tava compilando, vai ver, né? Então, bacana. Então ela ficou com o espaço aqui em cima. Pode também estilizá-la aqui, pondo um pipe aqui para ela ficar mais separada. Pode isso aí agora, pessoal. É estilização, não vou ficar mexendo muito com isso aí não. Isso aí é criatividade de cada um. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vamos aqui, vamos retornar. Já tá aí, ficou mais bacana, né? Quer colocar botãozinho aqui, como muitos também falou, como aqui, simplesmente vir aqui e colocar uma classe em cada coisa aqui. Então vamos pôr aqui uma classe, vamos pôr aqui, por exemplo, btn extra small, que tem que ser pequena porque tá ali em cima. btn, vamos colocar aqui, por exemplo, success, pode ser. Vamos verificar. Então observe que modificou ali. Então pode colocar da forma que quiser. Tirar o risquinho e deixar só o botãozinho, pode fazer aí. Bom, perfeito. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a manipular também os nossos aqui, né? Acrescentar, diminuir ou deletar os nossos produtos aqui. Vamos fazer desta forma. Vou fazer o seguinte aqui. Vamos aqui nas nossas URLs, vou fazer o seguinte, Ctrl o C, Ctrl V. Então, como é carro, lá no nosso carrinho, vamos colocar assim, manipular carrinho. Vai ficar meio grande, não vai? Mas não tem problema, vamos colocar aqui então desta forma, manipular. Podia ser manipular produto, qualquer coisa, tá pessoal? Isso aí vai de cada um. E aqui vou deixar aqui então manipular carro, então vai ser aqui
manipular. Qualquer coisa contra o C. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no nossos views. Vamos importar aqui o que a gente precisa. Então aqui o render, a gente vai precisar também do que? Do redirect, para a gente poder redirecionar. Aqui também a gente vai importar o view, porque a gente vai modificar ali algo ali. Então vou vir aqui, import o que? Vou colocar view. Isso aí. Bom, bacana. O que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar aqui também por cima contra o V. Vou pegar isto aqui contra o C. Vou acima contra o V. Contra o X e contra o V. Aqui eu só vou passar view, por isso que eu fiz o import lá em cima. Vamos simplificar as coisas aqui. Então, basicamente é isto aqui. Não preciso disto. Vou fazer isto aqui. Então, passamos aqui o delta. Não, aqui. Então, vamos apagar aqui. Então, vai fazer o que? Get, vamos passar self. Ele vai ter o request, a gente também vai precisar. Então, request, vírgula, vamos passar aqui o args também, né? Então, simplesmente asterisco e args. Aqui eu não vou precisar disso, vamos pedir simplesmente para redirecionar. Então, redirect, vamos mandar ele lá para a mesma página, né? Então, aqui também eu preciso de pôr o return, senão não funciona. Então, return, redirect, a gente vai pôr para onde? Então, a gente vai aproveitar. Então, lá a gente tem a nossa loja. Se eu não me engano, tá app, né? Isso é isso mesmo, lá em cima, loja app. Ponto, ou seja, 2 pontos, qual é o nome da nossa URL? Se eu não me engano, tá meu carro, não é isso? Vamos ver aqui. O arquivo tá meu carro, com certeza tá meu carro também, a nossa URL. Bom, já que é isso mesmo, meu carro, vamos fazer o seguinte. Então, aqui nas nossas URL, vamos chamar. Então, este aqui vai ser para adicionar. Então, posso simplesmente fazer o seguinte. Vamos chamar aqui. Então, vou dizer que a minha URL vai ser o que? Então, entre aspas, simples, vai ser loja app, ou seja, app, 2 pontos, e vamos chamar o que? A nossa manipular. O que a gente colocou? Vamos aqui, manipular carro, Ctrl C. Aqui, então, Ctrl o V e aspas simples, desta forma. Então, tendo passado aqui o URL, a gente precisa lá agora que eu tô lembrando, a gente precisa passar o nosso objeto como argumento aqui na nossa URL também, né? Senão não vai funcionar. Então, manipular traço carro. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esta barra aí e vamos dizer que o int tem que ser int, vai receber o que? 2 pontos, o nosso objeto que underscore id. Bom, perfeito aí. Parte uma barra aqui também, desta forma aí, bacana. Na mesma regalia, agora também tem que fazer aqui, deixa eu ver, a gente não passou ele aqui. Eu tenho que dizer que meu CP vai ser igual o que? Que é o carro, os produtos do carro, vai receber o que? Ainda que dentro, depois das aspas, tá pessoal? Cuidado com isso aí. O meu objeto vai receber um ponto ID, porque a gente está passando ele lá na URL. Bom, a mesma coisa, a gente pode, como é tudo igual aqui, vai puxar tudo a mesma coisa, podemos pegar isso aqui, ó. Então, Ctrl o C, vamos aqui, Ctrl V, Ctrl V. Só vamos mudar aqui. O que a gente precisa mudar aqui? A gente precisa passar um parâmetro para nossa URL, né? É muito importante aprender isso aí também. Então, ainda dentro, depois das chaves, eu vou colocar assim, muito usado ali o interrogação, e vamos colocar assim, ó, a ação vai ser igual o que? Podemos colocar qualquer nome, como vai ser acrescentar, então eu vou pôr assim, INC,
A mesma coisa eu posso fazer isso aqui, ó. Posso copiar até aqui, Ctrl o C. E vou aqui dentro, vou dar um Ctrl V e um Ctrl V. Então, a próxima ação para poder... O que a gente tem aqui? A gente está tendo o diminuir o nosso carrinho, né? Então, pode ser deletar o produto do carrinho. Então, aqui pode ser simplesmente DR, né? Ah, tá bom aí. Aqui, então, a gente pode colocar o que? Por exemplo, como é deletar, o que? R de remover. Sim, remover. As siglas. Então fica bacana aí, que é o deletar. Então, creio que passando aqui, né, os nossos parâmetros, vamos fazer o seguinte. Cá nas nossas URLs agora, ou seja, aqui na nossa classe, como a gente já passou aqui, vamos continuá-la aqui. Então, primeiro a gente tem que pegar os nossos parâmetros das nossas URLs e vai ter que fazer um monte de verificação aqui, porque se já existe no carrinho, tem que coisa, vai ser trabalhoso aí. Vou ver se dá para fazer neste vídeo para não ficar muito longo. Então a gente vai pegar o que? A gente colocou cp o que? Underscore id, não é isso que está lá na nossa URL que a gente passou? Vai receber o que? Então vai ser self ponto que eu não vou ficar explicando muito, porque isso aqui a gente já aprendeu em vídeos anteriores, que a gente passou o que? Pode ser aspas duplas, e aqui eu vou colocar o que? O nosso cp underscore que? O id, não é isso? Bom, tendo já referido, a gente precisa pegar a nossa ação que a gente passou lá no nosso URL, certo? Então a ação vai receber o que? Vai ser um request. Eu vou pedir aqui um request.get, que a gente precisa pegar get o que? Ponto get, entre aspas duplas, a nossa ação. Como eu disse que a gente vai ter que fazer verificação, então vamos começar. If, se a minha ação for igual o que a gente passou lá, entre aspas duplas, que é increase, então a gente colocou inc, que faça uma coisa, né? Então eu vou pôr assim, peço para a gente saber que é aqui. Agora, se for o que? Então, contra o C, vamos aqui. Ctrl V. Se a minha ação for igual que a decrease, que a gente colocou DCR, então que passa? Agora, se a minha condição for o que? Remover, que a gente colocou RMV, vai acontecer algo também. Bom, então, tendo aqui as nossas ações, vamos fazer o seguinte, a gente precisa pegar o nosso ID, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá, ficar pensando uma maneira mais fácil, não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai fazendo conforme vem na mente, é isso que é o objetivo. Então a gente precisa pegar o objeto. Então eu vou colocar no nosso carrinho, os produtos do nosso carrinho, underscore. Vou pôr assim, como vai ser o objeto, a gente está usando objeto, então vou deixar assim. Então vamos lá para o nosso carro, não é isso? Ok, vamos pegar lá o produto, não é isso? Na tabela de produtos, vai receber o que? O ponto objects, vamos pegar os objetos, ponto get o que? Vamos pegar o nosso ID, vai ser igual o que? O nosso CP, o ID do nosso produto, carrinho de produto, ok. Tendo já aí, eu preciso de ir lá no meu carro, certo? Vai receber o que? Vai ser igual a o nosso CP underscore o ID underscore o objeto ponto carro. Carro underscore ID vai ser igual o que? Vou pedir aqui um request, então request. Vamos pedir aqui na seção, então vai ser lá da nossa section.get, vamos pegar o que? Tem o nosso carro ID aqui, então
vai ser ele aqui. Então, Ctrl o V. Isso aqui não precisa, entra vírgula e aqui a gente simplesmente none. Aqui, claro que tem que entrar entre aspas. Beleza. Então aqui a gente precisa fazer uma verificação entre o carro 1, 2, assim conforme a gente for adicionando o carro. Então, para que não fique muito confuso, vou colocar carro 1. Então, se carro 1, objeto, isso mesmo, já explicamos. Ok, vamos fazer a verificação. Então, if, se o carro que id, agora, se ele for o que? Então, dois pontos. Então, se ele for if o carro 1, então, if carro 1, a gente colocou. Se ele for diferente, né? Então tem que fazer essas verificações. Que o carro 2 que faça um return redirect, vamos redirecionar ele, loja meu carro, não é isso? Na URL. Agora entra a questão. Então se o carro 2, então Ctrl C for diferente, ou seja, se o carro 1 diferente do 2, então a gente precisa buscar, né, bater o ID com o ID. Então eu posso fazer isso aqui, Ctrl o V. Então se o carro 2 vai receber o que? Eu tenho que ser igual o que? O nosso carro que ponto objects, carro ponto objects vai receber o que? Ponto get, temos que pegar o que? Aonde o ID foi igual o que? O nosso carro ID, não é isso? Aí sim ele faz a nossa verificação. Ok, só que também temos que pensar que a gente tem quantidade mais, menos e remover. A gente precisa de mostrar isso tudo. Então, é coisa que a gente vai pensando no decorrer, muda muito a lógica. Eu poderia cortar o pedaço do vídeo e fazer e depois refazer aqui para vocês verem como é que... Mas eu vou deixar isso aqui sem cortar para vocês aprender isso também, tá, pessoal? Então, o que acontece? Se o meu carro, eu não preciso disso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl o X aqui. Vamos modificar, porque a gente tem que salvar, na verdade. E para não duplicar muito código adiante, então a gente tenta minimizar o máximo que puder aqui. Então, em vez de passar a verificação entre carro 1, 2 e 3, eu já vou direto aqui. Eu posso fazer desta forma. Então, carro, eu vou colocar assim, carro underscore object, que é o objeto, então eu vou deixar desta forma. Bom, ele vai ser igual o nosso carro, ponto, isso aqui mesmo, CP, que é o objeto que a gente está pegando, ponto carro. Agora a gente vem direto aqui, ó. Então estes erros aí, eu vou deixar para vocês ver como que muda a lógica aqui. Então, se for igual a aumentar, que é increase, vou fazer o seguinte, vamos dizer que o nosso CP underscore o objeto vai receber o que? Então, ele tem que pegar a nossa quantidade, né? Então, vamos lá, ponto quantidade vai receber o que? Vai receber mais igual a 1, ela vai fazer um autoincremento. Agora eu preciso dizer que meu CP underscore object, ele vai ter um subtotal, porque a gente tem que ver lá o subtotal, não é isso? Então, a cada vez que eu adiciono um produto no carrinho, ele vai mudar o nosso total. Deixa eu ver aqui, por exemplo, eu venho aqui, clico aqui, ele vai adicionar outra quantidade e vai bater o nosso total, né? Então ele tem que mudar o total. Bom, então o que a gente põe aqui? A gente colocou subtotal, vai receber o que? Mais igual, ele vai bater também pelo a nossa
a ação, né? Tem que modificar também a ação. Então já vamos incluir ela direto aqui. O meu objeto vai receber o que? Um ponto avaliação. Desta forma aí. O que a gente precisa fazer agora é salvar. Não pode esquecer. Então, o object vai por um ponto save, não é isso? Sendo calculado, vamos fazer o seguinte, Ctrl C, vou abaixo. A gente também precisa dizer o nosso total. A gente fez do subtotal. O meu total agora também vai ter que receber o mesmo e vai salvar. Bom, para a gente ver como que isso daqui vai funcionar, vamos vir aqui e vamos testar. Vou dar aqui um refresh. O que que ele diz? Ele diz could not parse the reminder. Tá lá nas nossas URLs, mas deixa eu ver aqui. Então, tá. Aqui também, nessas outras aqui, é else if. Else if ele não vai reconhecer, né? Então, como passamos aqui também, caso o contrário, remover, passe, e aqui a gente precisa pôr uma condição de else, ele vai retornar, né? Então, else dois pontos. Este return aqui, para ele não dar erro, vou pôr um pass aqui também. Aí dá para a gente testar. Vamos aqui, vamos retornar, ele já compilou, então ele ainda deu erro aqui. Ele caiu, né? Tá lá nas nossas URLs. Vamos ver o que ele diz. Could not pass the reminder. Deixa eu ver aqui. A app com 3P não. Então, o erro tá aqui. Vamos verificar se é isso. Tá escrito aqui. Então, vamos tirar Vamos retornar. Ainda continua, né? Deixa eu verificar. Aqui tem um espaço aqui também. Então, vamos verificar. Isso aqui tem um espaço. A gente tá trabalhando com Python, né, pessoal? Às vezes a gente até esquece disso, né? Python é rígido. Vamos ver se é isto. Aí, perfeito. Bacana. Então, observe que a gente tem avaliação 280. A gente tem um produto. A gente tem que adicionar. Então, se eu clicar, tem que adicionar a minha quantidade e o total. Vamos verificar isso aí. Então, se eu adicionar, deu um erro. Manipular carro. Vamos verificar. Ele está dizendo aqui que na 82. Vamos ver aqui. Então, ele vai fazer a verificação. Ele aumenta a quantidade do nosso produto e salva. Tá. Aqui é porque a gente copiou e esqueceu. Então, ele salvando, ele precisa fazer o nosso atualizar o nosso carrinho, né? Então é carro objeto contra o C, aqui então contra o V e aqui contra o V, ele salva. Então a gente vai pegar, né? Vai aumentar a quantidade, vai fazer a avaliação e o subtotal vai salvar, e depois ele pega o que está no carrinho e salva aqui também. Bom, vamos verificar. Então, se eu vim aqui, lá, agora sim, ele bateu 3 ali, né? Vamos colocar a camiseta, tem 120. Se eu adicionar, foi para 240, perfeito. Isso aí, aqui, então, tá bacana aí, perfeito, bateu certinho. Aqui, por exemplo, tá um relógio, então vai ter que dar 3.000 aqui, né? Então vamos verificar, 2 e bateu 3.000, perfeito. Então, pessoal, tá funcionando aí. Eu tentei, vou deixar esses erros aí, essa mudança. Eu poderia cortar aquela parte ali onde é que eu fiz aquelas verificações, tudinho, e fazer uma que já, pro vídeo não ficar muito comprido, mas eu vou deixar esta lógica aí que programador, pessoal, programar não é você pegar um código e fazer aquele código ali. Programar é
erro, arrumar erros. Tentou de um jeito, tenta do outro, planeja, mas o fundamental é ter uma prática, pessoal. Pratica, pratica, porque se você decorar uma coisa só e quando você deparar com um erro, que aquilo que você sabe ali não funcionar, aí você tá perdido, tá? Então basicamente eu vou deixar isso aí para vocês verem como que muda a lógica, encaixa como um jogo, sabe, de dominó. Se não encaixar as peças, não tem resultado, tá? Então, se você gosta desse projeto, desse tipo de projeto, eu te peço que deixe a sua inscrição, divulgue o nosso canal nas suas redes sociais, deixe aí o seu comentário, o seu joinha, que assim o YouTube te recomenda mais vídeos que vem pela frente. E desde já eu agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.